Olá, estamos de volta com mais um Carreira Médica Entrevista. Nosso convidado é o Dr. Carlos Eduardo Duarte, médico cardiologista e ritmologista, além de engenheiro elétrico. Quem está no comando hoje são as futuras médicas, doutora Gabriela Stamado Surge e doutora Isabela Alves Tambosi. Acompanhem. Bom, então, doutor, primeiramente a gente queria agradecer o senhor por ter aceitado o nosso convite, de participar desse nosso trabalho. Eu sou a Gabriela Stamado, eu estava em contato com você. Essa é a minha amiga Isabela, que ela está junto comigo nesse trabalho. E o objetivo é que a gente pergunte sobre a carreira do senhor, o seu dia a dia, entenda um pouco mais, como que é o desenrolar de tudo isso, do seu dia a dia. Mas maravilha, vamos lá. É o que eu puder contribuir. Então, fico à disposição de vocês. Perfeito, doutor, muito obrigada. Então, o primeiro que a gente queria pedir para o senhor era para o senhor contar um pouco mais sobre a sua formação, as aulas de formação e o seu dia a dia, por favor. Maravilha. Eu, na verdade, eu nasci aqui em São Paulo, mas meus pais migraram muito cedo para Rondônia, então eu acabei crescendo em Rondônia, numa cidade chamada Jaru. Meus pais foram para lá na época atrás de terra, parte de fazenda, essas coisas. E eu cresci lá, e lá em Rondônia, na época não tinha faculdade, né? Eu me formei lá, fiz escola pública em Rondônia, e a Londrina, a Universidade de Londrina, ela fazia, na minha época, não sei se faz ainda, vestibulares no meio do ano e final do ano. Então, você poderia fazer como trainee, né? E no terceiro ano da minha faculdade, do colegial, chegou um folder lá que poderíamos fazer como trainee. E Londrina, como meus pais são paranaenses, eu tinha uma base familiar na região de Londrina. E aí tudo se encaixou e foi a razão pela qual eu fui para Londrina. Ao ir para Londrina, eu tinha um primo lá que era engenheiro, ele é engenheiro, e ele falou assim, olha, a medicina é muito difícil aqui em Londrina, eu aconselho você fazer ciências biológicas. Aí eu falei assim, mas como assim, cara, eu quero fazer medicina, né? Ele falou assim, não, mas aí ele era meio metido a político, e ele falou assim para mim, olha, você faz biologia, entra na biologia que eu tento te transferir para medicina. Aí eu falei, cara, se isso é possível, vamos lá, né? E aí eu prestei ciências biológicas, e aí foi quando eu fui acordar, né? Porque eu cresci em Rondônia, muito inocente. Aí passou o primeiro ano, eu falei, e aí, como é que a gente vai transferir para medicina? Ele falou, não tem jeito não. Aí eu tive que fazer cursinho, então eu fiz no segundo ano da biologia, eu fazia biologia durante o dia, lá na UEL mesmo, e cursinho à noite para tentar ir para medicina. Porque meus pais não deixaram eu parar. Falaram, não, você já está na faculdade, aquela história toda. E nesse intervalo eu consegui levar o segundo ano da biologia e passei em medicina. Foi onde eu conheci o Álvaro, né? Nós somos da mesma turma. Então a gente fez a faculdade lá de medicina na UEL. Aí eu fiz clínica médica e cardiologia lá. Não sei se vocês conhecem Londrina. Conhece? Não? Então, Londrina é uma cidade maravilhosa. Então, você imagina, você chega de Rondônia, chega a Londrina, você acha que é o centro do planeta e você quer ficar em Londrina, né? E nesse interim, eu fui fazendo clínica, cardio. Foi quando eu conheci a especialidade, que é a eletrofisiologia e o marca-passo. Foi durante a clínica médica, eu vi um procedimento acontecendo lá do Dr. Cláudio Fugante, Dr. César Mesas, e eu me encantei com aquilo, porque até então eu iria fazer nefrologia. E aí, na clínica médica, eu me encantei com aquilo, e a cardiologia acabou sendo um pré-requisito. Então, desde a clínica médica, eu já descobri a especialidade e tive que fazer cardio para poder fazer eletrofisiologia.
E eu tinha pedido para o Dr. Fugante, o Dr. César Mesas, que me ensinasse ali mesmo. Eu não queria sair de Londrina, eu queria morar em Londrina e tal. E eles falaram assim, não tem condição, tem que ir para São Paulo, faz uma boa formação e depois a gente conversa. E nessa eu vim, e na época a nossa especialidade, ela era dividida em duas. Ou você fazia eletrofisiologia, ou você fazia estimulação cardíaca. E o único local no Brasil que fazia as duas coisas simultâneas era na Beneficência Portuguesa. Então, no INCOR, no Dante, era 2 anos de marca-passo ou 2 anos de eletrofisiologia. E a Beneficência Portuguesa, você tinha a possibilidade de fazer uma residência de 3 anos, abrangendo as duas especialidades. E eu optei por aqui, apesar de ter passado na época no INCOR, passado em outros serviços, eu optei por isso, ficar aqui. Ao terminar a eletrofisiologia, eu acabei tendo um concurso aqui para os residentes de eletrofisiologia, eu também ganhei, assim, tive a felicidade de passar nessa prova e ganhei um estágio na Alemanha. E aí fiquei um período na Alemanha, né, aproximadamente em 2 etapas de 3 meses, e onde eu fui aprimorar um pouco a eletrofisiologia. Terminado essa questão da Alemanha, eu volto para o Brasil e tento ir para Londrina. E aí o mercado já não permitia. Aqui já está cheio e tal. E eu tive a oportunidade de ficar na equipe que eu estudei. Então, hoje, o Dr. Silas Galvão e o Dr. José Tarcísio, que foram os meus professores, hoje são meus sócios. Então, eu fiquei aqui trabalhando na equipe e me tornei sócio na equipe, né? Então, durante um tempo, a gente fazia muitos procedimentos, a Beneficência Portuguesa tinha um contato com o SUS muito importante, então a gente tinha muito trabalho, até que há uns 5, 6 anos atrás, houve um corte do convênio da Beneficência com o SUS e acabou me sobrando um pouco de tempo. E nesse tempo, eu falei, olha, eu acho que eu vou querer voltar a estudar, e a intenção era fazer um doutorado. Aí eu fui procurar alguns chefes de serviço, entre eles o professor Roberto Costa do INCOR, e lá, aí você imagina, né, eu tive que buscar uma vaga, sendo de outra instituição, já tinha dito não para o INCOR no passado, né, e aí eu fiquei acompanhando o serviço lá durante 2 anos, e nesses 2 anos eu comecei a ficar um pouco inseguro. Falei, poxa, será se vai surgir a vaga mesmo? Será se... Não, eu ia toda semana lá, e nessa, como o meu tema de doutorado, ele é um tema que envolve vetocardiograma, que é uma parte da eletrocardiografia, eu decidi fazer a engenharia dentro dessas suas, que a gente estava batendo um papo, eu decidi fazer engenharia no sentido de entender um pouco mais de matemática, porque o vetocardiograma lida muito com direção, né? Direção, sentido, forças elétricas. E eu acho que a gente tinha pouca base para entender isso. Então, em virtude do doutorado, eu fui para a engenharia. E a faculdade escolhida é em frente à minha casa, eu moro em frente à Uninove aqui da Vergueiro. E aí conversei com a minha esposa, né? Falei, olha, o que você acha, tal? Ela falou assim, olha, você já tentou fazer um monte de coisa, né? Então, eu já tentei jogar tênis, já tentei inglês, já tentei cantar, aula de violão, e nunca vai para frente. Então, eu acho que essa faculdade vai ser algo também que, eventualmente, vai ser efêmero aí, e as coisas vão se assentar. E eu fui para a faculdade e acabei gostando, né? Então, eu saía aqui do Hospital da Beneficência Portuguesa, em vez de vir para casa, ia ali para frente da faculdade, assistia às aulas até as 9h30 e depois vinha para casa. E com isso, nesse intermédio, fazendo a faculdade, surgiu a vaga de doutorado lá no INCOR também, e aí eu acabei levando as duas. A faculdade acabei agora, dia 15 de agosto, fez a colação, e o doutorado, acabei de fazer a qualificação de tese e estou indo agora para a defesa o próximo ano. Essa é a carreira total aí.
Muito legal, doutor. E o que fez o senhor querer se aproximar no marca-passo, né? Que o senhor falou que desde a clínica médica que queria o marca-passo. Tem algum motivo especial que levou para isso? Eu sou muito levado a desafios, né? Então, aí nessa época da clínica médica, eu não estava, apesar de gostar muito de cardiologia, eu tinha uma insegurança porque eu sou uma pessoa que não leva uma boa vida, uma vida exemplar para um cardiologista. Não gosto de fazer exercício, não gosto. Você entendeu? Então, eu tinha essa insegurança de fazer cardiologia, porque como é que eu vou fazer cardiologia se eu sou uma pessoa que nunca fui dos esportes e tal? E eu acho que isso é bacana você ir pelo exemplo. E quando eu vi o procedimento de marca-passo e eletrofisiologia, eu falei, nossa, então dá para ser o eletricista do coração sem pedir para as pessoas ficar comendo alface, fazer exercício, né? E aí eu fui ver, gostei, o residente falou assim, eu falei, nossa, o que é isso? É uma coisa que a gente não entende. À primeira vista, você vê uma pessoa fazendo uma ablação, um negócio muito complexo. Aí ele falou assim, não, mas isso aqui não é para você, não. Aí eu falei, não, como não é? Pô, se é para você, é para mim. E aí eu fui atrás e fazendo esse acompanhamento, eu me encantei aí com a especialidade. Aí eu acabei fazendo a cardiologia, né? Mas como pré-requisito para ser realmente estimulista e eletrofisiologista. A gente viu também nas suas redes sociais que o senhor estava envolvido no primeiro implante de marca-passo sem eletrodo de São Paulo. O senhor poderia explicar como foi isso, o desenvolvimento disso? Então, na verdade, nesses implantes de marca-passo, um grande problema, né, um desafio quando a gente implanta marca-passo é quando você tem que extrair o eletrodo. Então, por algum motivo, o paciente pegou uma infecção, uma endocardite, teve fratura daquele eletrodo pelo qual você colocou, e toda vez que passa, né, tem um tempo de implante acima de 1 ano, são cirurgias muito arriscadas, no sentido de, na hora que você tirar aquele eletrodo, causar um tamponamento, porque está bem grudado na parede do ventrículo, ter avulsão da cava. É um procedimento muito, muito delicado, que até então era da alçada, né, de área de atuação do cirurgião cardíaco. E aqui, mais uma vez, em 2011, 2012, nós tivemos alguns casos de extração em que eu chamei o cirurgião cardíaco para fazer a extração e descobri que eles odiavam fazer extração de eletrodos, né? Então, eles odeiam fazer extração de eletrodos, eles acham um procedimento ruim para eles. E também eu falei, se eles não querem fazer, eu vou tentar fazer. E aí eu abri, assim, fui atrás de me especializar na área de extração de eletrodos. Então, desde 2012, mais ou menos, a gente criou um centro de extração de eletrodos aqui na equipe. E a gente tem aí algo em torno de 350 pacientes já com extração, e a gente vê essa dificuldade. São cirurgias, como eu disse, delicadas, a gente sempre tem uma ansiedade grande para um procedimento desse. E em 2016, eu vi que na Inglaterra tinha surgido esse implante do marca-passo sem eletrodo. E é um marca-passo que é uma expectativa muito grande para a gente, porque, poxa, se eu tenho dificuldade em extrair o cabo eletrodo, então eu quero colocar um material, eu quero utilizar um marca-passo que não tem esse cabo, justamente para que, se der algum problema, eu não precisar tirar. Essa é a grande ideia desse dispositivo. Então, de 2016 para cá, eu venho tentando trazer essa tecnologia para cá, cobrando da indústria de marca-passo para que eles pudessem trazer esse sistema. E, aliado à minha expertise na extração desse dispositivo, ele precisa de um médico que tenha a habilidade de, se ele deslocar dentro do corpo, você ter lá e fazer essa extração dessa cápsula, que é uma mini cápsula. Então, no fundo, eu fui incentivar o pessoal da indústria a trazer, ao mesmo tempo,
eu tinha um bom perfil para tocar esse projeto, justamente por essa questão da extração do eletrodo. E aí, em 2020, a indústria conseguiu trazer esse dispositivo para o Brasil e ela fez um treinamento, né? A gente iria, na verdade, para fora, eram 11 médicos no Brasil para treinar, e veio a pandemia. E aí, com a pandemia, a gente atrasou. Então, esse dispositivo era para estar aqui no Brasil em 2019, 2020. Com a pandemia, atrasou. E aí, a gente trouxe o curso para o Brasil. A gente fez a primeira edição em Rio de Janeiro. E aí, desses 11 médicos, todos estavam relativamente habilitados para fazer. Tá? E nós fomos o segundo do Brasil, o primeiro de São Paulo, e trouxemos a tecnologia para cá. Hoje, nós estamos aí, hoje eu tenho 40 implantes desse marca-passo sem eletrodo, e a motivação é essa, são pacientes, eventualmente, que não têm acesso, que você não consegue colocar o cabo eletrodo, pacientes com alto risco de infecção, né? Então você coloca um cabo eletrodo, um paciente imunodeprimido, idoso, ou que você acabou fazendo a extração por infecção, então você não vai querer colocar o mesmo sistema de lá. A gente tem aderido a essa tecnologia. E a explosão aí da mídia em relação a esse dispositivo foi porque a repórter queria acompanhar e ela se impressionou bastante, fez uma reportagem bem legal. E hoje está aí, a gente está fazendo bastante. Ainda não é um dispositivo para todo mundo, né? A gente até gostaria que fosse, mas um nicho de pacientes está indo muito bem. Tá? É um processo realmente bem novo, né? Doutor, uma pergunta. Gostaria de saber qual é a maior dificuldade que o senhor enfrentou na sua carreira desde o início da atuação em medicina. A maior dificuldade? Nunca tinha parado para pensar nessa maior dificuldade. Eu acho que no Brasil como um todo, a nossa maior dificuldade é estar querendo fazer medicina de ponta, né? Então, eu acho que a gente... você sempre que está buscando conhecimento fora do país. Então, eu acho que essa minha ida para a Alemanha, logo ao final da minha formação, me fez enxergar que fora do Brasil, e o Brasil nós temos um delay aí mais ou menos de 1 ano a 2 anos na minha especialidade, né? Justamente por quê? Porque às vezes surge um procedimento novo, surge uma tecnologia nova, ele geralmente tem a liberação na Europa com CE Mark, depois vai para o FDA, e depois que chega aqui para ser liberado na Anvisa. Uma vez que seja liberado na Anvisa, hoje nós temos um problema de câmbio muito grande, né? Então, às vezes, um dispositivo como esse, que, por exemplo, em Portugal está no sistema público de saúde, aqui no Brasil ele custa 5 vezes mais que o marca-passo normal. Eu acho que a maior dificuldade é essa, no sentido de você, às vezes, conhecer aquilo que é de melhor e tá ali não entregando, às vezes, o melhor naquele momento, porque o Brasil, às vezes, a gente limita isso. E toda mudança, né? Agora, do ponto de vista pessoal, toda mudança traz dificuldades. Então, eu digo para você que desde a minha saída de Rondônia para chegar em Londrina, foi uma grande mudança, foi uma dificuldade tremenda, vocês devem imaginar. E a mesma mudança de São Paulo de Londrina para São Paulo, e a época que eu morei na Alemanha também, porque eu fui para a Alemanha num momento bem inicial da carreira, onde o inglês é difícil, falar inglês com alemão, né? Então, assim, teve alguns percalços aí, né, ao longo da carreira. E dores da profissão, quando você, às vezes, tem alguma complicação séria, né? Então, todo mundo que trabalha com procedimento, às vezes, já teve perdas de paciente, e isso, às vezes, você
3.000, né? Então, eu devo ter mais ou menos 3.000, 3.500 implantes. Aí, aquele que deu errado é que você nunca esquece. Os que deram certo, eventualmente, você nem lembra, deu certo. Mas o que deu errado, eventualmente, você não esquece. Eu acho que esse é o maior percalço de quem trabalha com procedimento e com pacientes tão graves quanto a gente lida, que é arritmia e marca-passo e tal. Tudo certo. Gabi, você tem mais dúvida? Quer fazer mais alguma pergunta? Certo. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada pela eu sei que é tarde, domingo à noite, mas é muito importante essa entrevista para o nosso trabalho. E muito obrigada por estar dedicando tempo. Maravilha. E vocês, querem fazer o quê? Já tem ideia? Gabi, pode falar. Eu acho que eu quero fazer o otorrino. Por enquanto, essa é a ideia. Legal. Então, faço forças que atinjam os seus objetivos e seja um dia após o outro, com muito trabalho, que tudo dá certo ao final. Muito obrigada, doutor. E também que tenha muito sucesso na carreira do senhor, tá bom? Obrigado. Mando um grande abraço para o Álvaro, ele é um amigo e uma pessoa muito querida por todo o nosso grupo. E será dado o abraço a ele, tá bom? Ótimo. Então tá, um bom resto de domingo para vocês e boa semana. Muito obrigada.